Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Júlia do Ailib e Otávio Guedes rasga o verbo e mostra toda a mentira, demagogia, incoerência e hipocrisia por trás do consórcio macabro criado pelos governadores incompetentes da extrema-direita. E aqui vai um spoiler. A justificativa para essa pataquada é para criar um sistema que já existe, foi criado no governo Dilma, e que eles não usam. Espia. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, anunciou ontem a criação daquele consórcio entre os estados para combater o crime organizado. A ideia é integrar forças de segurança e equipes de inteligência. Só que nenhum desses integrantes desse grupo faz parte de um sistema do governo federal que foi criado há mais de 10 anos e que tem como um dos objetivos compartilhar informações de segurança pública. O Consórcio da Paz, como foi chamado, é composto pelos governos de 6 estados e do Distrito Federal. A gente vê aqui na tela o pessoal que compôs isso ontem, numa reunião que aconteceu no Palácio Guanabara. E aí eles fizeram, esse encontro selou a criação desse grupo. Como a gente disse, a ideia do grupo é integrar as forças de segurança e as equipes de inteligência dos estados. Apesar desse objetivo, eles não anunciaram, por enquanto, nenhuma medida concreta. Está lá a intenção e o discurso político também, as duas coisas juntas, a intenção de fazer algo e o discurso político junto também, de olho na eleição do ano que vem. Mas a possibilidade de troca de informações de segurança pública entre as unidades da federação não é uma coisa nova, ela já existe, já tem um sistema, gente. Isso é que chama muita atenção. Já existe um sistema do governo federal que foi implementado em 2014 e que tem esse objetivo, compartilhar dados. É o Cinesp PPE, que foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça e oferecido a todas as unidades da federação. Por meio deles, as polícias podem registrar os boletins de ocorrência, os termos circunstanciados, inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante. Tudo de forma unificada, ficar lá padronizado, compartilhado entre os estados que adotam o sistema. Bom, de acordo com o Ministério da Justiça, nenhum dos estados do Consórcio da Paz usa o Sistema Nacional para integrar as informações de segurança. Então, eu fui tentar entender por que os estados são resistentes, porque falam sobre as informações, né? Precisamos compartilhar informações, existe o sistema lá. Se você faz parte do sistema, você tem acesso ao boletim de ocorrência de outros estados. E aí, o que me falaram é isso, é que cada estado produz a sua estatística de segurança. Então, para alguns estados, por exemplo, um crime como roubo de carga, ele se define de uma maneira, para outro estado é de outra maneira. Então, os estados produzem as suas estatísticas e muitas vezes as estatísticas são convenientes para quem? Para os próprios estados, porque eles que fazem a inteligência de como essa estatística vai ser produzida. Passar a fazer parte de um sistema que não são eles que decidem como a estatística vai ser produzida, tem ali uma unificação, pode ser ruim para alguns estados. Talvez o sistema mostre que esses estados que têm estatísticas positivas, talvez não sejam tão positivas. Então, esse é um ponto central também para entender por que o pessoal fala tanto em cooperação e na prática não coopera. Ô, Júlia, para dar um exemplo, assim, eu acho bem fácil de compreender. Por exemplo, tem estado que houve uma chacina. Chacina é quando mais de 3 pessoas são mortas, né? São mortes coletivas. 5 pessoas foram assassinadas num bar. Então, ele faz um boletim de ocorrência, um único boletim de ocorrência, relatando as 5 mortes. E tem estado que contabiliza como um registro de homicídio, porque é um registro, mas registra como um. Outros estados registram como 5 homicídios. Então, você vê, você tem como mascarar o número de homicídios. Então, o estado que considera um boletim de ocorrência como um homicídio, independentemente da quantidade de vítimas, isso foi um grande debate na década de 90, esse governador estaria em vantagem, dizendo, diminuímos. Então, você tem uma série de questões. As facções passaram a optar por ter seus cemitérios clandestinos, para não chamar a atenção, né? Então, diminui o número de homicídios e aumenta o número de desaparecidos. Só que cada estado tem um critério para registrar o desaparecimento, não é uniforme. Então, você consegue ir mascarando e não te dá uma visão global do problema. Olha, está caindo o homicídio, mas tem uma subida aqui de desaparecimento muito alta. Por que as pessoas, de repente, começaram a desaparecer nesse estado? É porque milícia está usando cemitério clandestino. Foi assim que descobriram em
Itaboraí, onde o número de desaparecimentos tinha triplicado numa delegacia, enfim. Esse grupo se você criar um grupo para troca de informações com base na ideologia, cara, se assemelha mais a um grupo de zap de amigos do que a uma iniciativa séria. Porque vamos lá, amanhã a esquerda ganha, ou em Minas, ou em São Paulo, num desses estados, ganhou um candidato de esquerda. Então ele vai sair desse conselho, já que a lógica é afinidade ideológica. Se o bandido for para o Nordeste, o Nordeste hoje, os governadores são de esquerda, então não precisa entrar na troca de informações. Então o bandido pode ir para o Nordeste. Então faz o menor sentido. É mais um clube de zap de amigos ideológicos. Aí você vai ter o bloco daqui do Centro-Oeste, Sudeste, ali, Sul, né? Mais ou menos. Aí você vai ter o bloco do Nordeste, onde há mais governadores de esquerda, e o cidadão vai continuar à mercê dos bandidos. Né? Você sabia, Otávio, que em alguns casos a chacina ela é registrada como um homicídio? Esse é o exemplo que eu dei. Os 5 mortos viram um homicídio só, porque é um registro. O Estado considera um registro. Considera um registro, então. E quando você tem o Banco Nacional, acaba, porque você tem que seguir com um padrão. Então, o que a gente vê aqui é um discurso do óbvio, né? Não, precisamos integrar, precisamos de articulação. E, na prática, ninguém quer abrir mão do seu. Na prática é isso. E isso impede que haja avanço. Enquanto os governantes não falarem, bom, eu vou ter que abrir mão aqui das minhas próprias estatísticas, porque a questão é macro. Enquanto não acontecer isso, vai ficar ali cada um fabricando o seu número ou registrando o seu número, na melhor das hipóteses, sem a possibilidade de você conseguir entender a questão e até combater, né? Porque se você tem a informação nacionalmente, você consegue identificar melhor os criminosos, né? Onde o criminoso está. Não dá para fazer caixão de palanque, que é o que está acontecendo no nosso país. Descobriram que caixão é palanque e estão subindo em caixão para fazer palanque. Então vem essas medidas demagógicas, populistas, discursos vazios. Antes da nossa despedida, um recado importante. É sobre aquela oportunidade de trabalhar de casa e faturar em dólar. Muita gente tem esse sonho, mas a maioria acha que é golpe ou que não é para elas. Como eu sempre digo, o que vou mostrar não é tigrinho, não é aposta nem pirâmide. É um método de trabalho sério e honesto. E a prova disso são os resultados de quem decidiu conhecer, chamou o Clayson e começou a trabalhar. Dá uma olhada. Veja o caso da Maria, por exemplo. Tomou iniciativa, clicou no link aqui abaixo, assistiu às aulas e já fez sua primeira venda. E esse resultado vem da metodologia ensinada na Escola de Ensinos Digitais. Se você quer entender como ela fez e ter a chance de alcançar esses resultados, o caminho é o mesmo. Nosso amigo Clayson lançou um treinamento gratuito de 3 aulas. Para assistir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp dele, diz que quer saber mais e ele te manda as 3 aulas para você entender a dinâmica. É sem compromisso. Clica lá, não perde a oportunidade. Clayson tá esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.